Eu não sou uma pessoa pessimista, mas a mentalidade concurseira está destruindo o direito no Brasil. E é justamente disso que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Quem tem uma visão mais saudosista da vida deve saber muito bem que durante muito tempo, até o século passado, a ideia de cursar direito sempre esteve ligada a um plano da intelectualidade. Grandes intelectuais do Brasil e do mundo tiveram a oportunidade de cursar as diversas faculdades de direito que nós temos espalhadas. Não estou dizendo que todo intelectual veio do direito, mas uma parte considerável veio. E nessa visão saudosista, se a gente compara com os dias de hoje, dá uma certa tristeza, dá uma certa amargura. Porque o direito durante muito tempo sempre foi associado a uma atividade, como eu disse, intelectual, de estudo, de valorização do conhecimento, da ciência, da doutrina, da literatura. Mas de uns anos para cá, a atividade jurídica parece ter se tornado apenas uma atividade de mercado. O professor Canotilho, por exemplo, no início dos anos 2000, escreveu um texto sobre isso, falando justamente sobre a mercantilização do ensino. O ensino é um grande mercado, as faculdades passam a ser vendedoras de diploma e a qualidade, a preocupação com a qualidade vai ficando cada vez mais de lado. E isso, obviamente, alcançou essa mentalidade de mercado, alcançou também o universo jurídico. Se a gente percebe durante as faculdades, durante as aulas da faculdade, as aulas muitas vezes são apenas comentários, muitas vezes rasos, sobre a lei, sobre o entendimento dos tribunais acerca daquela lei, quando muito. Fala-se muito pouco sobre a dogmática, sobre o estudo da ciência do direito e, principalmente, falta conhecimento, estudo, uma abordagem crítica. Hoje, quando o professor ele quer chamar a atenção de um aluno na sala de aula, de uma faculdade de direito, ele não fala que é porque isso é importante para a formação do pensamento, para a formação de um pensar crítico. Na verdade, não. Ele chama a atenção dizendo que aquele ponto cai muito em concurso ou então cai muito na prova da OAB. Nós estamos abandonando a partir disso uma cultura de estudos dos clássicos, das doutrinas propriamente ditas. Vitor, qual a diferença entre a verdadeira doutrina e os manuais jurídicos que nós temos disponíveis hoje? A diferença é que a doutrina ela é atemporal, ela trata de questões atemporais. Faz anos, por exemplo, que o professor Nelson Hungria, falecido, deixou toda a sua coletânea, os seus tratados, as suas obras de direito penal. Mas ainda hoje esses livros seguem sendo utilizados como importantes instrumentos de consulta dos operadores do direito, porque tratam de questões atemporais, que não ficam reféns de mudanças, de modificações legislativas e entendimentos jurisprudenciais. Isso, infelizmente, não se aplica à realidade cada vez mais dominante dos livros voltados para concursos públicos, para o universo dos concursos públicos, que são livros resumidos, sinopses, resumo do resumo, a historinha, né? Sem aquela densidade, sem aquele pensar crítico, reflexivo, sem aqueles pontos de aprofundamento. Hoje, o que leva muitos dos estudantes a escolher uma obra jurídica é a sua objetividade, mas no sentido do direto ao ponto. Os estudantes não querem mais tempo para as divagações, para as reflexões de conteúdo histórico, filosófico e crítico. E o grande problema disso é que aos poucos a gente vai minando a ciência jurídica daquilo que diferencia o direito de muitos outros ramos do conhecimento, que é a valorização do pensar, que é a valorização da sua cientificidade. O grande problema de se explorar essas obras esquematizadas, sinopses, resumos voltados para concursos,
é que eles se baseiam muito em alguns aspectos conceituais, algumas classificações, mas focam também muito na legislação e nos entendimentos dos tribunais. Só que nós temos um problema. Nós vivemos em uma cultura jurídica extremamente volátil. A lei no Brasil muda o tempo todo, a jurisprudência igualmente. Então um livro que você compra hoje, ele já chega nas suas mãos desatualizado, diferentemente das obras clássicas, que têm um viés, como eu disse, crítico e atemporal. Isso não é à toa, não é um processo aleatório, não é um fruto do acaso. O mercado dos concursos públicos, ele mobiliza bilhões em todo o Brasil. Diferentemente do mercado da cultura, do pensamento crítico, da filosofia, da reflexão. Fontes aqui do portal Terra indicam que em 2019, a indústria concurseira no Brasil, ela mobilizou cerca de 50 bilhões de reais. Uma quantia realmente imensurável. E isso diz muito sobre as opções do mercado jurídico em matéria de produção bibliográfica. São livros de rápido consumo, que rapidamente ficam desatualizados, porque as editoras precisam continuar fazendo caixa. E nós percebemos também um crescimento exponencial de cursinhos, de cursos preparatórios. E eu não tenho absolutamente nada contra isso. Eu mesmo dou aula em um curso preparatório. A diferença, a questão, melhor dizendo, é você achar que estudar por um curso preparatório substitui o ensino, o estudo, aquela densidade que um tratado, que uma obra de teor reflexivo, de teor crítico, como por exemplo a do professor Nelson Hungria, pode apresentar. Não são a mesma coisa. O cursinho tem aquela facilidade, tem aquela finalidade de passar o conteúdo de forma mais esquematizada, de forma mais mastigada e simplificada, o que é muito pouco para a formação de um pensamento jurídico crítico e de qualidade. E a gente já percebe os reflexos disso no dia a dia, na prática judiciária. Os estudantes cada vez menos têm paciência para ler textos mais longos, mais extensos. A gente percebe isso na péssima qualidade em geral das decisões judiciais, que muitas vezes recorrem inclusive a métodos argumentativos que são completamente contraditórios entre si, que no aspecto da exegese, que no aspecto da teoria do direito, são métodos que se opõem, e os juízes se utilizam disso como se fossem realmente autoridades naquele assunto. A gente percebe também a má qualidade das manifestações do Ministério Público, dos seus pareceres, cada vez mais sucintos, genéricos, a mesma coisa se aplicando em relação a várias das sentenças e acórdãos e decisões monocráticas que nós temos aí disponíveis. E fazendo meia-culpa, a gente percebe isso, e eu diria até que com maior vigor, na má qualidade da produção dos advogados. Peças também genéricas, que não abordam o caso, muita enrolação, muita citação de conceitos genéricos, de julgados que nada se aplicam ao caso ou que guardam pouquíssima relação com o caso. Então, quando eu falo para vocês aqui que a mentalidade concurseira está contaminando o direito a ponto de realmente minar o saber jurídico, é no sentido de que valoriza-se cada vez mais o rápido, o superficial, o simplificado, para memorizar, para conseguir ficar em dia com as obrigações dos editais cada vez mais extensos, e aí o verdadeiro estudo crítico, reflexivo, ele fica de lado. Muitos estudantes, a gente percebe isso em provas orais desses concursos mais renomados, às vezes o examinador pergunta sobre um determinado ponto que divide opiniões e o estudante ele não sabe falar qual é a posição dele. Ele sabe citar 10 autores, 3, 4, 5, 10 autores que têm uma forma diferente de enxergar a hipótese, que têm uma forma diferente de enxergar a situação. E aí às vezes o examinador vai e pergunta assim, mas qual que é a sua opinião? E aí, às vezes, na tentativa ali de sair por cima, ele até tenta, eu me filio com a posição do professor tal.
mas se o examinador pergunta o porquê, ele não sabe dizer. Ele não sabe dizer por que a posição desse professor está correta em detrimento das posições dos outros autores. E isso é falta de estudo, de ensino crítico. Tá? Nós fomos programados, do ensino jurídico, ele tem programado os estudantes para serem meros repetidores do texto da lei, de conceitos, de classificações, dos entendimentos dos tribunais, mas não prepara para uma reflexão mais profunda sobre o sistema como um todo. E essa situação, na minha percepção, não é apenas no campo da advocacia, mas em todo o contexto jurídico, é um dos principais fatores para a péssima qualidade da prestação jurídica que nós temos no Brasil e, dizendo aqui de uma forma geral, tanto a nível privado, por exemplo, na advocacia, quanto em relação ao nível dos serviços públicos, da administração da justiça como um todo. Fica aqui o convite. Se você quer se diferenciar no seu estudo, não faça como a maioria. Vá além. Leia os clássicos. Procure boas referências. Na internet mesmo você vai encontrar muitas delas. Obrigado e até o próximo vídeo.